Olá, meus irmãos, meus amigos. Mencionamos toda essa questão dos judeus em Espanha, Portugal, Brasil, mostrando por que o Brasil é tão próximo de Israel. Vou mencionar aqui agora a data de 29 de novembro de 1947. Eu nasci em 72. Então imagina, alguns anos antes do meu nascimento. Por que esta data? Porque eu quero mostrar algo ainda mais importante, porque os judeus são bem próximos do povo brasileiro. Por que eles têm esse carinho com o povo brasileiro? Além de ajudar a colonizar o nosso país, na hora que eles precisaram, Deus usou um brasileiro para presidir a Assembleia Geral da ONU no dia 29 de 11 de 1947, mas no dia 14 de maio de 1948 foi quando foi decretado o assunto e Israel voltou a ser um Estado, uma nação. Vamos ver aqui dois slides que eu preparei com um mapa. Diz assim, o que aconteceu em 29 de 11 de 1947? Isso já consta na história, tá? Isso aqui não pode retirar da história, já está bem claro na nossa história secular que estudamos. Em muitas cidades israelenses encontra-se uma rua chamada, dentro de Israel, você encontra uma rua chamada Kaftet November, que significa 29 de novembro. Dentro de Israel tem muitas ruas assim. Nós temos alguns nomes de algumas pessoas que salvaram alguns judeus no mundo, que trabalharam nesse sentido. Eles destacam, tem o cemitério lá em Israel, eles destacam, eles fazem questão, nomes de ruas também, bem interessante. Então, aqui se encontra o nome dessa rua em várias cidades. Porque nesse dia, em 1947, as Nações Unidas votaram no plano de partição da Palestina. Lembra lá atrás, quando gravamos e mostramos, Palestina nunca foi país, não é um país, tem alguns países aí decretando agora que o Estado palestino, Palestina nunca foi país, por isso não podia ter embaixada, mas tem embaixada no Brasil. Mas nós colocamos todos que colonizaram aquele espaço. Nesse momento aqui, o povo britânico tomava conta daquela região, mas eles estavam vendo os conflitos. Então precisava ter uma solução. Os britânicos queriam sair, mas deixar uma solução pacífica para o local. Então, diante da situação do Holocausto que o povo hebreu estava passando pelo mundo, eles resolveram criar o Estado novamente judeu. Pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 1947, a ONU, a pedido do Reino Unido, os britânicos, criou a UNSCOP, Unidade Nacional Especial do Comando de Palestino, que era a partição da Palestina, para elaborar o plano de partição da área do mandato britânico da Palestina. O plano consistia na partição da banda ocidental do território em dois estados, um judeu e outro árabe, ficando as áreas, preste bem atenção, de Jerusalém e Belém sob o comando internacional. Ficando estas duas áreas, Jerusalém e Belém, no controle internacional. Tudo bem, vamos lá. Só que eu já mostrei, gravei também, mostrei para vocês que Jerusalém na Bíblia é a capital de Israel. Decretado por Deus, não é pelo homem. Não é pelas Nações Unidas. Decretado por Deus. Então ninguém pode mover ou mudar a capital de Israel. Então a capital da Palestina nunca será Jerusalém. Nunca. Jerusalém é a capital de Israel. 53% do território seriam atribuídos aos 700 mil judeus e 47% aos 1.400.000 árabes. Sabendo desses 900 mil que imigraram durante o início do século XX e 500 mil viviam no local. Antes desse acontecimento, judeus provenientes da Europa Ocidental e do norte da África também já haviam imigrado à Palestina. E, juntando a outros poucos milhares de judeus que viviam historicamente ali,
anteriormente à publicação do chamado Livro Branco, de 1939. E comprado 65% das terras daquela região, do antigo mandato turco-otomano. Tratamos isso também nas mensagens lá anterior, nas divisões dos povos, desde biblicamente até a época atual. Por isto, essa proporção de terras. Então veja o mapa aí, ó, como ficou na época o plano de partição aí. Então você vê o azul, aquele marronzinho de frente aí para a esquerda é a faixa de Gaza, que é até hoje. A divisão para baixo ali que entra a parte do Egito, lá de cima que entra o Líbano e a Síria. Mas aí esse marrom que entra a Jordânia, Cisjordânia e etc., que são tribos de Israel, tá? Ali são tribos de Israel, não pode mudar, não tem como destacar essa situação. Então faz parte do país de Israel. Então você percebe nesta época, nós vamos ver a partir de amanhã que os judeus aceitaram, mas os palestinos e uma parte do mundo árabe não. Mas eles aceitaram a partição daquele povo. O interessante é que ao sair o povo da Inglaterra, começou de imediato as guerras ali em Israel. Isso nós vamos ver posteriormente também. Que Deus assim continue nos abençoando, abrindo o nosso entendimento a compreender o que é a geografia bíblica, a compreender o que é Israel, quem é Israel, e porque os povos têm ódio desta nação, nação que é protegida pelo próprio Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Ajuda-nos a compreender esta data de 1947, também de 1948, ó Deus, 14 de maio, e entender a importância que é para Israel. Ó Deus, nos ajude a ver o que é a verdade e ficar do lado da verdade, ficar do lado do Senhor. Assim eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.